Antiquis Consultancy, que ele tá se identificando. O meu nome é Marcelo Caracciolo. Porra, o Palmeiras vai jogar bonito quando? Honestamente, cansei. Tem chance de acontecer, Cacildes? Abraço e parabéns. Vamos conversar então, Marcel, sobre essa perspectiva, sobre o que a gente tem vivido aqui neste atual momento do futebol do Palmeiras e um pouco também sobre desculpa, Oswaldo, eu vi aqui sua mensagem. Pode mandar de novo que eu vou ler, tá bom? Não sei qual que é a sua pergunta. É, Sobre essa perspectiva que a gente tem vivido aqui, Marcel, no Palmeiras, no Brasil, na rede social, você pode se aprofundar o quanto você quiser. Eu sei que você é um rapaz com conteúdo profundo, gosta de fazer reflexões, especialmente domingo à noite, assistindo o seu Fantástico. Você acha que essa pressão vivida hoje pelo Palmeiras, ela é totalmente justa? Ou ela tem uma influência de um ano em que o Palmeiras não ganhou nada, em 2025? Ela é reflexo da violência virtual, digamos assim? O que você pensa sobre isso? Ou você acha que é isso aí mesmo? Fora Leila, fora Bel, fora Anderson Barros, chega, vamos renovar tudo. Conte um pouquinho enquanto a gente comemora a participação aqui, ó, de Emerson Charles Pimentel, que é o novo membro do Fãs do Live. Muito obrigado. Emerson, você vai ter o prazer de acompanhar em primeira mão a explicação de Marcel Alcântara para o momento vivido pelo Palmeiras e dos seus torcedores. Marcel. Vamos lá, Danilo. Eu discordo quando tá tudo errado, fora Leila, fora Abel, fora Anderson Barro, fora todo mundo, né? A gente vive realmente um momento de extremismos e de imediatismos. As pessoas querem o resultado para ontem, as pessoas não têm paciência. Só que também acho que você não pode deixar livre de críticas uma gestão e um comando que foi vitorioso no passado recente, mas que de 2 anos para cá não apresenta grandes resultados, né? Você não pode também sentar naquilo que fez de 2023 para trás e de repente não ter mais obrigação ou pelo menos buscar bons resultados e títulos, principalmente títulos. Ficar em segundo no Brasileiro é bom? É bom. Ficar em segundo na Libertadores é um resultado expressivo? Com certeza. E ao mesmo tempo que é frustrante. Ao mesmo tempo que ser eliminado pelo Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil e perder para o Corinthians na final do Campeonato Paulista é bem frustrante. Então, assim, eles não estão livres de críticas. Ainda mais com tudo aquilo que se investiu ano passado, quando a gente fala sempre no número, né, de 700 milhões de reais investido para trazer diversos jogadores, a gente já percebe que a própria diretoria e o corpo técnico do Palmeiras já entendeu que alguns erros aconteceram. Quando você empresta o Facundo de volta depois de um ano de temporada, aparentemente entenderam que ele não era jogador para o O Palmeiras. Facundo vai ser venda. O empréstimo é do Mikael. Você Do misturou Mikael, os desculpa. ruins. O Mikael, exato. Empresta os dois para MLS, né? O Mikael e depois você vende o Facundo. Enfim, você entendeu, depois de uma temporada apenas, você entendeu que aqueles dois investimentos não foram bons. Entendeu? Então você também, essa crítica é necessária, mais do que necessária, e não se carrega apenas de 2025, carrega-se também de 2024, quando ganhou-se o Paulista e nada mais, e depois teve uma atuação ruim nas Copas, né, sendo eliminado para o Botafogo e para o Flamengo, jogando muito mal nos primeiros jogos dos dois, depois ainda buscando, quase conseguindo a remontada, a famosa remontada, mas também caindo. Então, eu acho que tem um pouco disso tudo e tem que se ouvir um pouco menos também as redes sociais, principalmente o povo do Twitter, né? O que se lê no Twitter, acho que a gente tem que ponderar um pouco e deixar um pouco de lado. Apesar de que também no Palmeiras picha-se muros e as pessoas se expressam, depois de uma derrota, se expressa pichando muro. Não sou contra se expressar de forma alguma, acho que é cedo para pichar muro, mas acho que a cobrança é super válida. E quando você diz lá, quando os pichadores escreveram lá 2025 ainda não acabou, eles têm razão no que estão falando. O que a gente está vivendo hoje é sim reflexo daquilo que vem
carregado do ano passado, da frustração principalmente do ano passado. Então, como a gente teve uma intertemporada muito pequena, né, entre 2025 e 2026, cara, não deu nem tempo de sentir saudade do Palmeiras de verdade. Já estava jogando de novo o Campeonato Paulista e com agora saldo -1 depois de 3 vitórias e uma derrota. Pois é, tem gente, você falou do imediatismo e você não tinha nem começado a sua explicação, já tinha gente dizendo que você ia passar pano. O imediatismo é ao vivo e a cores aqui no canal do Danilo Lavieira, e o Marcel deu uma explicação que eu concordo praticamente com toda ela. Tem que se cobrar, tem que pedir melhoras. O único contraponto que eu faço, pelo menos, Marcel, ao mesmo tempo, né, em que realmente a diretoria está aí vendendo o Facundo e emprestando o Mikael, ao mesmo tempo, é bom que os caras não se abraçaram no que seria considerado um erro, né? Então, assim, pô, pelo menos eles, olha, esses aqui realmente não vão vingar, vamos dar um jeito de negociar, emprestando, vendendo, enfim. Pelo menos isso. E uma coisa que eu discordo é disso aqui, ó, que o Oswaldo Salvo mandou, pediu para eu colocar na tela aí. Ele mandou, na minha opinião, o elenco não aceita mais o comando do Abel. Vocês concordam? Eu acho que não. Porque o Abel, ele é um cara que ainda é muito elogiado, e a gente viu ali o acesso total, a gente viu pelo que fez o Palmeiras contra a LDU. Eu ainda acho que ele tem comando do grupo. Você acha que ele perdeu? Você acha que ele pode ter perdido esse comando do grupo? Você sente em algum momento isso, Marcelo? Não, eu acho que o que falta para o Abel nesse momento é a ideia de jogo. É sentar um pouquinho e observar o que ele tem na mão para poder fazer algo melhor, né? O Palmeiras está numa continuação de 2025 de novo, também nas ideias. Quando o Palmeiras tenta sair jogando e faz alguma jogada com toques de bola, até fez isso, né? No jogo passado, não contra o Novo Horizontino, né, foi o Mirassol, né? Que teve até jogadas ali interessantes, tocando pelo meio e tal. Sai jogo, sabe? Mas é raro isso acontecer, e o Palmeiras está viciado em uma posse de bola inócua, né? Quando você fica tocando bola ali no meio de campo ou um pouco mais para trás dele, não tem uma movimentação que você enxerga alguma jogada ensaiada ou alguma escapada, algum posicionamento diferente. De novo, esse ano ainda é difícil a gente julgar, porque também tem muita gente vindo da base, os times estão sempre, os 11 iniciais estão sempre sendo mesclados, né? A formação nunca é a mesma. A gente vai ver talvez a principal formação agora no sábado, mas eu acho que o Abel precisa de plano de jogo. O que se ouve do Abel é que ele é mais estilo paizão, né? A gente já ouviu isso, inclusive, de jogadores que não estão mais no Palmeiras, falando que o Abel tem esse estilo de abraçar mesmo, de conversar muito com os jogadores, dar liberdade. Então, não imagino que o Abel, nesse momento, tenha perdido o grupo, não. Só que é um grupo novo, é um grupo muito reformulado, né? Precisa entender o Abel e o Abel precisa entender esses caras para poder representar dentro de campo. Pois é, hoje eu até coloquei lá nas minhas redes sociais, tem 2 superchats aqui, eu já vou ler, tá? Calma, pessoal, eu já vou ler. Eu não perco nenhum superchat, fiquem tranquilos. Coloquei na minha rede social no Instagram lá hoje um vídeo do Análise Verdão, era uma collab com mais gente, agora eu não vou lembrar todo mundo, mas o Análise Verdão é um dos principais, até porque o vídeo tem característica de ter sido feito pelo Análise lá, pelo Léo Suzuki, pela turma que faz o Análise Verdão. E eles mostram alguns momentos do Palmeiras e Novo Horizontino em que o Palmeiras constrói, saindo jogando, o Palmeiras constrói lá de trás. Contra o Mirassol, o Palmeiras teve jogadas boas, o Vitor Roque inclusive perdeu um gol que seria ali, ia rodar a internet falando que é um golaço. Então assim, eu entendo que o Palmeiras precisa ter mais regularidade nesse esquema que mostra em alguns momentos, nesses pequenos lances que mostra, saiu bem jogando aqui, saiu bem jogando ali. O Palmeiras precisa mostrar mais regularidade nisso. O Palmeiras precisa mostrar o futebol que mostrou em outubro e novembro. E é por isso, é uma das coisas que me faz acreditar ainda que o Palmeiras pode jogar, porque o Abel, com boa parte desse elenco, mostrou um bom futebol. Ele encontrou um caminho naquele momento.
Então, por isso que eu ainda acredito que ele pode jogar. Não é porque ele foi campeão da Libertadores em 21 e 22, não é em 20 e 21. Não é porque ele foi campeão do Brasileiro em 22 e 23. Não é pelo passado. Não é porque ele foi vice no ano passado. Isso são coisas importantes para você analisar o contexto. Agora, para mim, eu vejo sinais de que o Palmeiras pode jogar. A questão é, ele precisa fazer isso de uma maneira mais regular. Ele precisa mostrar isso com mais, em mais vezes, no maior número de vezes possível, especialmente nos jogos grandes, porque no ano passado o Palmeiras ficou devendo nos maiores jogos da temporada. Então eu entendo isso, eu vejo este lado. E principal, outra coisa que eu não consigo tirar da frente é que estamos no dia 22 de janeiro. Palmeiras se reapresentou no dia 5. No dia 7, eles tocaram na bola pela primeira vez. E a gente está no dia 22, com metade do campeonato disputado, que é um grande absurdo. Então, eu vejo pelo menos alguns sinais. Marcel Alcântara, Deixa eu você só. vê sinais ou Fala. você faz que nem aquele meme que fala assim, o Andréas Pereira no meio-campo do Palmeiras. Aí mostra o cara assim, ó. E aí, como que você tá? Não, o que eu acho, eu vi sinais. Eu vi sinais no ano passado, nesse período onde você citou aí, outubro, novembro, onde o Palmeiras de fato jogou bola. Mas eu não vejo esses sinais há algum tempo já. E no ano passado, tirando esses 2 meses, também não, os sinais eram bem fracos de um time competitivo da forma como a gente imagina que possa ser esse time. Por isso que eu digo, e de uma forma contraditória, porque eu também sou favorável àquilo que você diz, que é muito cedo, essa temporada está achatada, começou antes do que geralmente começa e já com grandes jogos, importantes jogos, uma tabela difícil no Campeonato Paulista, tudo isso confere. Só que ao mesmo tempo, esse primeiro semestre, para mim, é crucial para o Abel Ferreira. Ele tem que mostrar o time jogando bola. Ele tem que fazer esse time jogar bola. De alguma forma, ele tem que fazer algo diferente daquilo que ele fez no ano passado. Porque se não jogar nesse primeiro semestre, e aí daqui a pouco vai ter disponível Evangelista de volta, o Andreas deve voltar já no sábado, né? Informação do Fábio Latifi aí falando que o Andreas deve voltar já no sábado. Tem outros nomes já voltando, Paulinho, talvez em março. Enfim, com todos esses jogadores à disposição, em que pese a não contratação de outros, né? Já que o Palmeiras se livrou aí de 3 jogadores, vendeu e doou alguns jogadores e trouxe apenas o Marlon Freitas, tem que jogar mais bola. E principalmente, como você disse, nos grandes jogos. E a primeira chance já é contra o São Paulo, e depois vai ter o Corinthians também, ainda pelo Campeonato Paulista, e para mim, só esses 2 jogos agora no Campeonato Paulista importam. O Palmeiras já está praticamente classificado, como é um tiro curto de 8 jogos, o Palmeiras já tem 9 pontos, terceiro colocado, o São Paulo, que está mais próximo da zona do rebaixamento, tem 4 pontos. Só que os caras que estão se classificando, Primavera, tem 4 pontos também. Né? Então, o Palmeiras, talvez uma vitória já garanta a classificação. Nem tanto faz a classificação. A classificação não tem que classificar no fim das contas, porque é o Campeonato Paulista, mas assim, tanto faz nos próximos jogos. O que importa nesse momento, para mim, são os clássicos. É São Paulo e Corinthians. Depois, nos outros, cara, pode botar Luiz Pacheco para baixo, sabe? Sub-17. Uhum, Deixa para uhum. concentrar no Campeonato Brasileiro, que já tem o começo também no meio de semana que vem, e deixa para os grandes jogos do Paulista, apenas. Essa é a minha visão, que tem que ser para agora, e que o Abel Ferreira realmente tem que mostrar esse time, tem que fazer esse time jogar bola. Pois é, eu concordo, acho que tem que fazer. A sua teoria de jogar com o Luiz Pacheco e tal, eu já era a favor de ter feito isso contra o Novo Horizontino, porque o Campeonato Brasileiro começa quarta. Então, o Palmeiras vai ter jogos aí agora, né? São Paulo e Atlético Mineiro, na estreia do Brasileirão na quarta, em que você não pode poupar, né? Então, Uhum. eu era a favor de já contra o Novo Horizontino ter feito essa estratégia e que fique registrado que eu não tô falando isso porque foi 4-0 não. Eu já tava falando isso antes. Quem me acompanha sabe, como diria o ditado. Então, eu acho que é este ponto. Tem um superchat que bate bastante com o que a gente está falando, vou colocar na tela.
O Herbert Tolini, muito obrigado pelo seu superchat, pela presença sempre e pelo que você fez. Like sempre. Você é um dos 357 que deram like aqui, sendo que a gente está em 1.100 pessoas ao vivo. Então, assim, rapaziada, vamos dar o like aí. É de graça e me ajuda pra caramba. Eu não gosto de ficar pedindo, eu não gosto de ter que interromper, mas é muito importante pra mim. Então eu preciso pedir. Vamos bater 600 likes agora, tranquilo? E aí ele manda aqui: Abel, pelo amor de Deus, reflita suas atitudes e seu conceito, se reinvente. Danilo, muita gente sendo vendida, estamos quebrados? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, porque tem outros superchats falando sobre isso também. O Cássio Andrade, a tolerância social geral é mínima. No futebol, isso reflete de forma absurda. Não conseguimos ver a parte cheia do copo. Estamos sempre à beira do caos. É uma discussão social que vai além do futebol. Cássio, concordo demais com você. Você já mandou outros superchats nessa linha e você sabe que eu penso exatamente igual em relação à tolerância social. E obviamente que a internet reflete muito isso. Basta ver as respostas ao seu comentário. A galera não consegue nem discordar de forma educada. Então, assim, é só ver a resposta do seu comentário para ver que você está redondamente correto. Infelizmente, é xingar, é passar pano, é pardal, A galera não consegue debater num nível legal. Enfim, uma luta que eu nunca vou abandonar. Eu sou sempre pessimista com essa luta, mas nunca vou abandonar porque eu acho que ela é importantíssima para a gente de uma forma geral. Enfim, seguimos.